Então, gente, cá estou eu em Chipre, a terra de Barnabé. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Estou na terra de Barnabé, homem de Deus. José era o seu nome. Ai, José, eu não sei aonde que eu escrevi. Ah, está aqui. José, que os discípulos chamaram de Barnabé, porque o nome Barnabé significa aquele que consola, aquele que ajuda. Vamos saber um pouquinho da história de Barnabé? Então, Barnabé nasceu em Salamis, que é o lado que hoje está no lado turco de Chipre. Chipre foi dividido em 1967 por uma guerra. A Turquia tomou a parte do norte e é onde ficava algumas das igrejas mais antigas daqui de Chipre. Igrejas que foram construídas pelos jesuítas. Então, Barnabé nasceu em Salamis, ele era judeu daqui de Chipre, da tribo de Levi. Ele tinha um primo sobrinho chamado João Marcos, aquele que acompanhou Paulo e Barnabé na primeira missão missionária deles. Bom, Barnabé, ou José de Chipre, ele conheceu Jesus quando Jesus passou aqui por Chipre. Nós vamos estudar essas viagens que Jesus fez, tá? Jesus passou por Chipre. Deixa eu ver, eu acho que até coloquei a idade, ele tinha 29 anos. Não, 30, quase 30 já. Ele tinha 29, de 28 para 29 anos, quando ele passou por Chipre. Ele estava acompanhando, nós vamos estudar ainda sobre, eu vou falar ainda sobre isso. Ele estava acompanhando um comerciante judeu, um comerciante indiano que ele conheceu na Páscoa, no ano, quando ele tinha 28 anos. Então, ele foi passar essa Páscoa, ele passou 2 meses em Jerusalém nessa Páscoa e ele conheceu esse indiano que estava lá em Jerusalém à procura de um mestre, de um rabi, para acompanhar, para ensinar, para introduzir a parte religiosa ao filho dele que tinha 16 para 17 anos. Então, Barnabé conheceu Jesus em Salamis. Quando Jesus passou por Chipre, ele começou lá de Pafos, aí depois eles subiram para Salamis para pegar o navio, o barco, que iria levá-los de volta para Jope, para a ilha de Jope, para o porto de Jope lá em cima, lá perto do Líbano. E aí eles conheceu o Barnabé, conheceu o José de Chipre. E Barnabé ficou entusiasmado com as ideias de Jesus. Quando Jesus começou o ministério dele, como Barnabé ia toda a Páscoa, Barnabé ia para a Páscoa, Barnabé, a amizade deles ficou mais forte quando ele encontrou Jesus lá na época da Páscoa do outro ano. Porque Jesus passou as últimas Páscoas que Jesus passou aqui em vida, ele passou todas elas em Jerusalém. E ele passava assim, ele ia 2 meses antes da Páscoa e ficava todo esse tempo. E aí, durante esse tempo, ele conhecia muitas pessoas, inclusive da Grécia, do Egito, porque ele falava grego. Jesus falava grego, ele falava aramaico, falava o hebraico, falava o latim.
Jesus de Nazaré. Então, o Barnabé, ele conheceu Jesus aqui em Salamis, antes de Jesus voltar para a Palestina, para Israel, né, para aquela área lá da Judéia e Samaria. E depois ele encontrou com Jesus e ele se tornou um dos 70. Quando Jesus começou o ministério dele, ele era um dos 70 que acompanharam, né, o ministério de Jesus. E como Barnabé, ele tinha possessão, ele era um homem abastado, ele foi um dos que ajudou e que manteve o trabalho de Jesus quando Jesus começou o ministério dele nos últimos 2 anos, né, quando ele treinou os seus discípulos. Outra pessoa que também ajudou Jesus financeiramente foi José de Arimateia. Sabe aquele que enterrou Jesus depois que Jesus morreu? Pois é, José de Arimateia, ele pertencia ao Sinédrio. O Sinédrio em Israel, na época, era como o Senado no Brasil, tá? E ele fazia parte do Sinédrio de Israel. E outra coisa, José de Arimateia era rico. Por que vocês acham que José de Arimateia teve a audácia de ir a Pilatos pedir o corpo de Jesus? Se ele fosse qualquer um, ele não teria acesso a Pilatos. Por que José de Arimateia tinha acesso a Pilatos? Ele podia se encontrar com Pilatos, ele poderia entrar na frente de Pilatos, ele podia entrar onde Pilatos estava sentado, no trono de Pilatos. Porque ele era rico e porque ele pertencia ao Senado de Israel, que ele chamava Sinédrio. Por isso que ele foi até Pilatos e pediu o corpo, senão ele não teria condições. Ninguém teria condições de pedir o corpo de Jesus se não fosse um homem rico e poderoso. E José de Arimateia foi um dos que também sustentou os discípulos de Jesus naquela época, no ministério, nos 3 anos que eles ficaram seguindo Jesus. Gente, vamos pensar seriamente nesse sentido, tá? Imagina, a maioria dos discípulos de Jesus eram casados e tinham família. Eles trabalhavam, eles eram pescadores, eles eram homens do mar da Galileia, do grande lago da Galileia. Eles eram pescadores, eles eram trabalhadores braçais. Então, como é que ele sustentou a família deles durante os 3 anos que eles se tornaram discípulos e depois? Era necessário que houvesse pessoas para ajudar nessa manutenção. Jesus, nós vamos ver depois como Jesus trabalhou. Jesus trabalhava, gente. Jesus, da época dele, porque é o seguinte, Jesus, ele ficou órfão com 14 anos. Nós vamos também estudar sobre isso. Ele ficou órfão com 14 anos, então ele teve que assumir, ele era o filho mais velho. Então ele teve que assumir a paternidade dos irmãos e assumir a responsabilidade de trabalhar para manter manutenção da sua casa, dos seus irmãos. José, quando morreu, Jesus tinha 14 anos. Ele estava trabalhando numa cidade perto, estava construindo, Herodes construiu uma cidade, fez uma construção de uma cidade, uma capital para ele, e ele estava construindo a casa dele. E José, ele era construtor, ele não era só carpinteiro, ele era construtor. Então, ele também trabalhava de construção e ele estava numa construção, construindo uma dessas propriedades de Herodes. E aí ele caiu do andaime e machucou seriamente e acabou falecendo. Então, nós vamos pegar um pouquinho melhor essa parte depois, porque eu vou ter que falar sobre a vida de Jesus, né? Então, Jesus teve a responsabilidade da casa dele. Jesus sempre trabalhou. Dos 14 anos, ele sempre trabalhou. Ele já estava ajudando o pai dele, por isso que ele teve condições de continuar, porque o pai dele ensinou, do momento em que Jesus completou
10 para 11 anos, até os 7 anos a criança ficava com a mãe. Depois dos 7 anos, o pai tomava a responsabilidade da criança. Então, a partir dos 7 anos, José começou a ensinar Jesus. Então, foi um tempo em que Jesus, os 7 anos até os 14, foi que Jesus aprendeu a carpintaria. E aprendeu também a trabalhar em outras coisas, porque depois Jesus fez tenda, depois Jesus foi trabalhar também no outro lugar, passou 4 meses trabalhando numa fábrica de metais. Tudo isso nós vamos estudar daqui um pouquinho, tá bom? Então, e outra pessoa que também ajudou Jesus financeiramente foi, como que era o nome dele? Aquele mestre de Jerusalém que foi encontrar com Jesus. Esqueci o nome dele agora, gente. Não devia ter esquecido o nome dele. Eu vou lembrar depois. Ele também ajudou financeiramente Jesus, aquele que foi procurar Jesus de noite, porque ele não queria que ninguém soubesse. Então, depois ele ajudou Jesus, né? Depois ele ajudou José de Arimateia a enterrar Jesus. Como que é o nome dele? Esqueci agora, depois eu lembro. Mas uma coisa, quando eu estive no lugar onde Barnabé foi construído o monastério de Barnabé, lá em Salamis, eu estive no monastério que foi construído. A história de Barnabé é muito triste, gente. Barnabé, ele se tornou discípulo e inclusive, ele foi bispo de Milão. Barnabé viajou muito. Quando Jesus estava vivo ainda, no ministério dele, Barnabé estava indo ao Egito, estava indo a Roma. Tanto é que depois da morte de Jesus e tudo, Barnabé, ele foi consagrado bispo de Milão. Ele que fundou a igreja de Milão, na Itália. Foi Barnabé. Depois ele recebeu o título de bispo de Milão. Ele também recebeu o bispado de Chipre. Quando ele andou muito, viajou muito, né? Tanto a África, como a Mesopotâmia, como a Europa. Ele realmente fez um trabalho muito lindo, e João Marcos junto com ele, né? O João Marcos era o sobrinho primo dele. E eles mataram, disseram que ele estava falando heresia, né, em Salamis. Ele já estava mais velho. E eles mataram a pedrada em Salamis e arrastaram o corpo dele pelas ruas da aldeia, e depois jogaram o corpo dele num lugar lá para ser queimado, mas o Eterno não permitiu que eles queimassem o corpo dele. E à noite o João Marcos foi lá com alguns dos discípulos, né, de Barnabé, e enterraram ele ao pé de uma planta. Eu acho que vocês conhecem essa planta. Eu até fiz a fotografia dela. Eles enterraram no pé dessa árvore. João Marcos enterrou o tio sobrinho, né, o tio primo dele, nessa árvore, no pé dessa árvore, como um local, assim, como um sinal para que ninguém depois esquecesse onde que tinha sido enterrado o corpo de Barnabé. E ele colocou no corpo de Barnabé o scroll. O scroll é o pergaminho do livro de Mateus. Mateus já havia escrito o livro dele, né, o Evangelho de Mateus. Mateus já havia escrito o livro dele e o pergaminho, e ele colocou o pergaminho em cima do corpo do tio dele, o pergaminho do Evangelho de Mateus. Eu vou mostrar a árvore
Essa aqui. Essa lembra, ali no Brasil tem dela, tá vendo que dá esse bagão grande? Inclusive essa árvore, tudo nela é comestível, viu, gente? Você pode usar ela como remédio também, como comida. Então, ele enterrou o corpo do tio dele no pé de uma árvore dessa aqui e colocou em cima, né, o scroll, o pergaminho do Evangelho de Mateus em cima. E ninguém sabia onde ele tinha enterrado, porque eles tinham medo dos judeus e dos habitantes de Salamis ir lá desenterrar o corpo dele, né? Então ninguém sabia, foi um segredo que João guardou e só foi contando para os discípulos depois, né? Para que no futuro alguém soubesse aonde é que Barnabé tinha sido enterrado, tá? Então foi um segredo que foi passado de discípulo a discípulo. No ano de 478, ainda no começo da igreja, o nome dele era Artemius, um bispo Artemius, que era o bispo de Chipre na época. Ele teve um sonho que Barnabé apareceu para ele e falou para ele onde que o corpo dele estava enterrado. E aí o Artemius, esse bispo, pediu para tirarem, para ir lá e tirar e ver se realmente aquela visão que ele tinha tido, né, era verdadeira. E quando eles abriram, estava lá a ossada do Barnabé e o livro de Mateus. O livro, não, o pergaminho, né, com o Evangelho de Mateus em cima do corpo, em cima dos ossos dele. E esse pergaminho foi depois levado para o papado em Roma. Ele foi dado, né, para o papado em Roma. Esse pergaminho ainda deve existir em Roma. Então, aí, o que aconteceu? Ele ergueu, aonde eu fui, o mosteiro. Primeiro ergueram uma igreja pequenininha, né, em comemoração à vida de Barnabé, que havia fundado a igreja em Chipre. E depois os jesuítas construíram, né, o mosteiro de Barnabé, no lugar onde ele está enterrado. Eu estive lá, nesse lugar, nesse mosteiro. É bem interessante lá, muito bonito. Pena que está na mão do governo turco. E o que a Turquia fez do lado de Chipre, do lado lá de cima, do lado do norte de Chipre? Ela transformou ela destruiu a maioria das igrejas. Gente, em Chipre tinha uma igreja, os jesuítas construíram uma igreja para cada dia da semana. Tinha 365 ou 366 igrejas só nesse pedaço aqui de Chipre. As igrejas que estavam no norte, eles destruíram todas. E sabe o que eles faziam? Eles morria um muçulmano, eles enterravam dentro da igreja. E a principal igreja hoje é uma mesquita. Eu estive lá dentro dessa mesquita. Eu orei dentro daquela mesquita. Eu orei e pedi, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Então, gente, não lembrei ainda o nome daquele homem que foi ver Jesus. Não lembrei o nome dele. Então, ele foi um dos que sustentou o ministério de Jesus. Então, vamos lá. Jesus ficou órfão aos 14 anos e assumiu a responsabilidade da casa com 14 anos. Maria estava grávida da última filha dela, a Ruth. Eu gravei aqui o nome, eu coloquei porque algumas pessoas pediram para eu falar sobre o nome dos irmãos de Jesus, tá? O primeiro irmão de Jesus, esse irmão de Jesus, ele nasceu 2 anos depois, ou 1 ano depois que Maria voltou para Nazaré.
Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é, quando Jesus nasceu, ele nasceu em Belém, o anjo chegou para José e falou, pega o seu filho, a mãe e a criança e foge para o Egito. Eles foram para Alexandria. Em Alexandria, Maria viveu até que Jesus fizesse 2 anos, quase 2 anos e meio, tá? Em Alexandria, as pessoas, os chegados à família de Maria sabiam que Jesus era uma criança que veio com uma missão especial. O rabi da época, ou que era o sacerdote principal da sinagoga que eles estavam frequentando em Alexandria, deu para Jesus o scroll do Torá em grego. Então Jesus aprendeu grego quando ele era novinho. Ele aprendeu lendo o Torá em grego. Aí o anjo falou, agora você pode voltar, né? Aí Maria queria voltar para Belém, gente. Maria queria voltar para Belém. Ela queria que Jesus fosse crescesse perto de Jerusalém. Porque na cabeça de Maria e na cabeça das pessoas que estavam perto de Maria, Jesus era o Messias político. José não concordava com essa ideia de Maria. José achava que Jesus seria um profeta, um homem enviado do Eterno para uma missão espiritual. Já Maria queria que Jesus tivesse a missão física, a missão de rei, a missão do Messias que ia resgatar, ia libertar Israel da mão de Roma. Então, já havia uma dicotomia, um desagramento, esqueci essa palavra em português. Não concordavam. Maria e José não concordavam 100% na missão de Jesus. Maria achava que o anjo tinha dito para ela que Jesus ia ser o libertador físico, o libertador da mão de Roma. Jesus seria o Messias libertador da mão de Roma. José achava que Jesus seria um Messias mais espiritual. Mas venceu a ideia de José, de criar Jesus fora de Jerusalém, fora daquela roda de Jerusalém. Então eles voltaram para Nazaré. 1 ano e pouco depois é que Maria teve o segundo filho chamado James. Ou James, como que é James em português, gente? Vamos ficar com o nome, tem uma tradução para o nome de James, né? Que era James. Depois do James nasceu a Miriam. Depois da Miriam nasceu Joseph. Depois nasceu Simão. Depois nasceu a Marta. Depois nasceu o Judas, que era um trabalho custoso. Depois nasceu Amós, que morreu. Amós não sobreviveu. E depois o José. E depois nasceu a Ruth, a mais novinha. Jesus, durante o período da sua vida, ele casou todos os irmãos, menos a Ruth. O Amós não, porque Amós havia falecido com 7 anos de idade. Já os outros, todos eles, ele casou. Jesus casou todos eles. E a única que ele não casou foi a Ruth, porque quando Jesus morreu, a Ruth só tinha 15 anos. Tá? Então ele foi pai dos irmãos dele. A Ruth nem era nascida, a Ruth estava ainda na barriga da mãe quando José morreu. Então Jesus foi pai, irmão pai para Ruth 100%. O único pai que a Ruth conheceu foi Jesus. Privilégio dela, né? Então esses são os irmãos. O James nasceu no ano 3, Jesus nasceu no ano 6. Tá? No ano 6, James nasceu no ano 3. Quer dizer, são 3 anos de diferença entre Jesus e o James. Então, Jesus tinha 14 anos. Agora vamos lembrar de uma coisa. Jesus cresceu uma criança normal, uma criança, né, que Maria tinha um mau cuidado, tinha muito ciúme dele. As casas daquela época, gente, não eram casas como que nós conhecemos hoje, era só um cômodo.
né? Era só um cômodo. E ali em cima, ali naquele cômodo acontecia tudo. Eles dormiam, eles comiam, cozinhavam. Às vezes cozinhavam lá em cima na época da seca, cozinhava-se em cima da casa, porque as casas eram assim, retas, né? E em cima era feito, a maioria dos trabalhos da casa eram feitos em cima. Tinha escadinha do lado que subia. Inclusive, Jesus caiu dessa escada uma vez, quando ele tinha uns 7 anos de idade, Maria ficou no maior desespero. Aí José fez o patamar em volta da escada para que isso não acontecesse de novo, e também ele fez uma muradinha em volta de todo o telhado para que não acontecesse, né, um acidente e tudo. Então, era bem protegido essa casa. Quando a Marta nasceu, que foi a segunda menina, José construiu do lado desse cômodo, ele construiu um outro cômodo, aí ele separou as meninas dos meninos. Aí já tinha a Miriam, tinha a mãe, que era Maria, tinha a Miriam e tinha a Marta, né? Elas ficavam nesse outro cômodo e os meninos ficavam no outro cômodo. Quando Jesus fez os 13 anos de idade, ele foi levado para Jerusalém, quando aconteceu aquele incidente de Jesus ter ficado, né, lá. Nessa primeira viagem de Jesus a Jerusalém, depois de crescido, ele conheceu a família de Lázaro e Marta. Eles desciam em bando, né, gente? Todo mundo de Nazaré descia, todo mundo junto para Jerusalém para a Páscoa, porque havia os meninos que teriam que se apresentar dentro do templo. Então descia as famílias que tinham os meninos de 13 anos que tinham que se apresentar diante do templo para se tornarem maioridade. Então, nessa descida, eles pararam em Betânia antes de chegar em Jerusalém. E lá a família dos pais de Lázaro também tinha quase que a mesma idade. Lázaro tinha 1 ano mais novo do que Jesus. Ele tinha 12 anos e Jesus já tinha 13. E tinha as meninas que eram mais novas. A Marta era mais velha, aí Lázaro e aí Maria. Lázaro tinha 12, a Maria tinha 10 e a Marta já tinha uns 14 para 15 anos. E aí Jesus fez amizade com Lázaro e fez amizade com as irmãs. E aí os pais de Lázaro convidaram Maria e José para ficarem hospedados com eles, na casa deles, e descia para Jerusalém, que era perto. E assim foi que Jesus conheceu Lázaro, quando eles eram adolescentes. Aí foram os dois para o templo, e Lázaro ficou entusiasmado com Jesus, né, da inteligência de Jesus, e Lázaro ficava lá com ele, ouvindo, né, porque eles desciam, gente, umas 2 semanas antes da Páscoa, a preparação para a Páscoa, e aí tinha a semana da Páscoa. Então, essas 2 semanas eles ficaram juntos o tempo todo, e Lázaro ficou impressionado com a inteligência de Jesus, e de Jesus estar lá no templo discutindo com os mestres da lei, né? Aquele incidente aconteceu porque era interessante porque os homens não se misturavam com as mulheres, né? Então, eles ficaram de encontrar no final da Páscoa, no último dia, né, de se encontrar lá no Ato das Mulheres, na porta do Ato das Mulheres, né? E aí a turminha que estava demorando a chegar, e Jesus falou assim, então já que está demorando, eu vou lá para dentro e vou ouvir o discurso dos mestres da lei, né? E aí Jesus entrou lá para dentro. Foi por isso que quando eles saíram, eles nem notaram que Jesus não estava junto. Por quê? A Maria pensou que Jesus estava com José. E José pensou que Jesus estava com Maria. Porque eles não andavam todo mundo juntos. Tinha um grupo das mulheres e um grupo dos homens. Os homens iam na frente, as mulheres atrás. Então Maria pensou que Jesus estava com José. E aí José pensou que Jesus estava com Maria. Aí quando chegaram perto de Jericó, que tiveram que fazer uma parada, eles caminharam até Jericó, tiveram que fazer uma parada para lanchar e comer, etc. Né? Quando pararam, que Maria foi atrás de José para saber como é que estava Jesus. E aí descobre que Jesus não estava com José. Aí eles voltaram para Jerusalém. Ao invés deles entrarem para dentro do templo e procurar Jesus lá dentro do templo, não, ficaram olhando as casas por onde eles haviam passado.
onde eles haviam lanchado, onde haviam comido. Ela também não pensou em ir em Betânia, porque Jesus passava o dia no templo e à noite, à tardezinha, depois terminava as discussões, né, dos mestres da lei, ele ia para Betânia, para a casa de Lázaro, porque eles eram amigos, e Lázaro estava descendo com ele. Então os dois voltavam para Jerusalém, para a casa de Lázaro. E lá a família falou assim: mas será que seus pais não estão preocupados? Porque eles pensaram que os pais ainda estavam em Jerusalém. Os pais de Lázaro pensaram que os pais de Jesus ainda estavam em Jerusalém. Aí Jesus só falava assim: eu estou aqui para fazer o trabalho do meu pai. Ele sempre falava isso. Mesmo novo, ele sempre falava: não, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. E ele ficou os 3 dias assim. Só no terceiro dia que todo mundo estava falando daquele menino de 13 anos que conhecia tanto a lei quanto o mestre. Como é que ele podia conhecer tanto? Jesus decorou, gente, no período dos 7 anos até os 13 anos, Jesus sabia o Torá de cor. Ele conhecia todos os profetas. Ele já havia estudado todos os livros que não eram considerados, em Israel é considerado canônico, né? Mas a gente não considera que, por exemplo, o livro de Enoque, esses livros que não são considerados canônicos para a gente, em Israel, são livros históricos. Jesus conhecia todos, inclusive essa expressão que ele usava, filho do homem, ele veio do livro de Enoque, que ele leu no livro de Enoque e achou interessante. E aí ele usou para ele esse título, o filho do homem, porque era esse o título que Enoque disse que o resgatador espiritual de Israel seria chamado o filho do homem. Aí ele falou assim: eu sou o filho do homem. Então ele usou esse termo de filho do homem, tirado do livro de Enoque. Então, estava todo mundo alvoroçado com aquele menino. Nossa, você ouviu? Tem um menino lá que está batendo nos mestres da lei lá, fazendo pergunta que eles não conseguem responder. Aí José ouviu esse comentário. Aí ele falou: só pode ser Jesus. Eita, Jesus que dá trabalho. E foi ele lá, e era Jesus. E aí eles voltaram para Nazaré. O que aconteceu com essa situação é que os mestres da lei ficaram impressionados com Jesus e um tempo depois foram atrás, lá em Nazaré, de Jesus. E ofereceram para Jesus uma oportunidade de estudar. Quando eles fizessem 15 para 16 anos, eles queriam que Jesus fosse para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel. Porque eles viram que Jesus era uma pessoa diferente e especial. E eles queriam que Jesus estudasse em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. José ficou impressionado, Maria ficou de pé atrás. Jesus rejeitou a ideia. José ficou muito chateado por causa disso, mas mesmo assim falou: você vai ter que me obedecer, você vai ter que ir. Aí Jesus disse: se é para obedecer o meu pai, eu vou. Aí o que aconteceu? O papai do céu interferiu. O papai do céu não queria Jesus estudando aos pés de Gamaliel. O papai do céu tinha um outro plano para a vida de Jesus. Ele seria o Cordeiro Pascual. Ele não seria um mestre em Israel. Ele era o Cordeiro. E aí aconteceu o acidente e José morreu. E aí todo o plano de mandar Jesus para Jerusalém não podia ser mais, porque Jesus tinha que assumir a responsabilidade da casa dele. E aí Jesus foi aprender a ser pai. Ele era o Criador, não era? Foi ele que nos criou. E ele tinha que passar pela experiência de ser pai, de ajudar a mãe, de trabalhar. Não foi isso que ele disse no começo lá para a raça adâmica? Do suor do seu rosto você vai comer. Ele tinha que experimentar
trabalhar dessa forma com o suor do seu rosto. Você vai ter que se alimentar também. Não foi isso que você disse para Adão, para a raça adâmica? Então você está aqui representando a raça adâmica? Então você vai ter que trabalhar, vai ter que comer do suor do seu rosto. Eu vou ficar por aqui no nosso primeiro vídeo sobre a vida de Jesus de Nazaré. E vocês agora conhecem um pouquinho mais daquilo que ele fez, daquilo que ele passou até os 15 anos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.